Então, gente, vamos falar um pouquinho agora dos exames complementares de bioquímica que a gente tem que pedir para o nosso paciente com nódulos tireoidianos. Em primeiro lugar, T4 livre TSH, deve ser solicitado para todos os pacientes, sem dúvida. Esse marcador vindo alterado leva a gente a pensar numa causa possivelmente benigna para esse nódulo. Lembrando que nódulos de característica maligna não alteram o perfil tireoidiano do nosso paciente. Calcitonina. Calcitonina é um importante marcador tumoral de uma neoplasia chamada carcinoma medular de tireoide. Então, em pacientes que ele está normal, já afasta um pouco esse diagnóstico. É claro que lesões com características malignas devem ser pesquisadas. Pacientes com calcitonina alterada, principalmente em pacientes com aquelas características da neoplasia endócrina múltipla, principalmente feocromostoma associado, paciente com história de Flushing, etc., devem ser pesquisados para carcinoma medular de tireoide. O anti-TPO, os marcadores de doenças autoimunes da tireoide, mais importante é a tireoidite Hashimoto, quando ele está alterado, nós pensamos no nódulo associado à tireoidite Hashimoto. Quando ele está normal, a gente pode prosseguir a pesquisa. É claro que sempre associando aos critérios ultrassonográficos. Quais são os critérios ultrassonográficos para avaliação do nódulo tireoidiano? Isso foi criado por ultrassonografistas para a gente ter uma melhor noção de quando prosseguir e quando parar a nossa avaliação do nódulo, quando fazer o segmento clínico ou quando entrar com uma intervenção, uma punção aspirativa ou até mesmo uma biópsia. Esses pacientes são divididos em quatro graus, né? O grau 1 é a lesão anecoica arredondada, que vocês têm que lembrar que é a clássica lesão benigna, que é a lesão cística. O grau 2 é um nódulo associado a um parênquima heterogêneo, o bócio multinodular, também é um critério de benignidade. O grau 3 é um nódulo iso ou hipoecóico único, também é um critério de malignidade. Nódulos únicos levam a gente a pensar em lesões malignas. E o grau 4, que é o grau mais perigoso, são os nódulos hipoecóicos irregulares, com microcalcificações. São nódulos altamente suspeitos de malignidade. Sempre lembrar que microcalcificação é um critério de malignidade tanto para linfonodo, para mama, para tireoide. Lembrem disso. Avaliação baseada no ultrassom com Doppler. É a avaliação de chamas. Eu gosto de associar ao aspecto de chama que o fluxo arterial do Doppler tem. Classificação de chamas, Doppler. Grau 1 de chamas sem vascularização, o grau 2 com vascularização periférica, o grau 3 vascularização periférica maior que a central, o grau 4 a central maior que a periférica e o grau 5 uma vascularização exclusivamente central. Isso tem uma coisa na cabeça de vocês, gente. Quanto maior for o fluxo central do nódulo, maior a chance de malignidade. Nódulos benignos tendem a ter vascularização periférica. Nódulos malignos, maior vascularização central. Não esqueçam disso. Também não esqueçam da avaliação ultrassonográfica das calcificações. Isso costuma ser muito cobrado em questões. Calcificações grosseiras, calcificações chamadas em casca de ovo, são calcificações sugestivas de benignidade. Ao passo que as microcalcificações são calcificações sugestivas de malignidade. Então não confundam, calcificações grosseiras sugerem benignidade, calcificações micro sugerem malignidade. Agora vamos falar um pouquinho da PAF, a punção aspirativa por agulha fina. Essa modalidade diagnóstica é o padrão ouro na avaliação dos nódulos tireoidianos. Ela tem uma sensibilidade de 68% a 98% e uma especificidade de 72% a 100%. A grande limitação dela são nas neoplasias foliculares e no carcinoma de células de Hürtel, que na verdade é uma variação da neoplasia folicular um pouco mais agressiva. Ele não consegue diferenciar muito bem as neoplasias foliculares do adenoma de tireoide. Você normalmente acha os microfolículos, a arquitetura folicular e não consegue diferenciar muito bem aí o critério de benignidade e malignidade só pela PAF. Tem que associar ao ultrassom. Se tiver um ultrassom característico de malignidade, a gente tem que prosseguir o diagnóstico. Quem que eu vou investigar? Em primeiro lugar, todos os nódulos palpáveis devem ser submetidos à PAF. Quando eu não consigo palpar esse nódulo, eu vou investigar os nódulos maiores que 1 centímetro e os nódulos suspeitos à ultrassonografia.
Agora, gente, lembrem muito bem dessa grande exceção à investigação com PAF, que são os pacientes com TSH suprimido ou T3 ou T3 e T4 altos. São pacientes que têm possibilidade de ter nódulos quentes, nódulos produtores de hormônio tireoidiano. Esses pacientes, se submetidos a uma punção, podem sofrer uma crise tireotóxica. Então, nesses pacientes, eu vou adiar a PAF. Esses pacientes eu não faço punção aspirativa, eu vou submeter eles a uma cintilografia com iodo ou tecnésio. Sendo diagnosticado nódulos hipercaptantes, nódulos produtores de hormônio, eu posso fazer uma alcoolização ou uma ablação por radioisótopo desses pacientes. Classificação de Bethesda é a classificação feita para avaliação da PAF. Nós dividimos em 6 grupos. Em primeiro lugar, o grau 1 é insatisfatório. Isso aí, se vier insatisfatório, temos que repetir. O grau 2 é benigno, é coloide, é lesão clássica de tireoidite Hashimoto, células clássicas de tireoidites. O grau 3 é o significado indeterminado. Você tem uma atipia indeterminada nas células, você tem padrões microfoliculares que podem levar a gente à suspeita de uma neoplasia folicular, então tem que prosseguir a investigação. O grau 4 já são as neoplasias foliculares. Como eu falei para vocês, a gente não consegue diferenciar muito bem o adenoma das neoplasias malignas de padrão folicular. Então a gente tem que lançar a mão da avaliação ultrassonográfica e da clínica do paciente, história clínica de linfonodos palpáveis, etc., para prosseguir ou manter a investigação semestral ou anual desse paciente. O grau 5 é de suspeita de malignidade, lesões características de carcinoma papilífero, medular, e o grau 6 é quando a gente consegue identificar padrões claros de tumores malignos na nossa PAF. Qual é a nossa conduta baseada na classificação de Bethesda? No grau 1, repetir o exame. No grau 2, conduta expectante. A gente vai avaliar semestralmente, anualmente, com ultrassonografia esses pacientes. O grau 3, podemos repetir o exame para ver se a gente sobe para 2 ou desce para 4. O grau 4, nós podemos fazer uma lobectomia nesse paciente para ter uma melhor avaliação do tumor. Lembrando que a congelação também tem algum grau de limitação nessa parte de diferenciação. Então, realmente, a gente precisa da parafina nesses pacientes com nódulos suspeitos. O grau 5, lobectomia ou tireoidectomia, dependendo do grau do tumor, e o grau 6, tireoidectomia total de forma indiscutível. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre a avaliação dos nódulos tireoidianos.